Sejam muito bem-vindos aos 15 dias de produção de conteúdo. Esse é o nosso primeiro dia do desafio e eu espero que você esteja preparado para realmente viver algo diferente de grandes acontecimentos que nós temos para fazer nesse ano de 2026. Porque aqui é só para quem realmente quer mudança, para quem quer transformação, para quem quer realmente usar as redes sociais de forma estratégica para produzir conteúdo e com isso gerar lucro, seja para o seu cliente ou seja para você na sua rede social. Então hoje é o nosso primeiro dia do desafio e a gente tem muito assunto para falar pela frente, temos tarefas também. Mas antes de continuar, não esquece de seguir aqui o nosso canal, de ativar as notificações para você receber todas as vezes a mensagem de quando eu estiver por aqui postando o vídeo para vocês. E não deixe de seguir a minha rede social lá do Instagram, que é Ana P. Macedo, com 2C e com 2D. Vamos lá para nossa aula de hoje? Bom, esse é o jogo de conteúdo para 2026 e eu quero deixar bem claro para vocês alguns pontos que nós precisamos trabalhar. Nós vamos falar 3 temas hoje para vocês terem um pouco mais de clareza na hora de produzir o conteúdo, que é como o Instagram funciona hoje, o que realmente entrega o alcance e o erro que faz 90% das pessoas desistirem de poder prosseguir, né, de poder continuar. Muita gente, ao longo do processo da criação de conteúdos, elas acabam desistindo. E isso muitas das vezes não é bom nem para elas e nem para o próprio conteúdo, se elas quiserem voltar depois. Mas vamos começar aqui como o Instagram funciona hoje. Antigamente, o Instagram ele funcionava assim. Você postava uma foto no seu feed, não precisava postar nos stories, e a gente postava ali coisas do dia a dia mesmo. A gente postava foto, de repente estava num jantar, fazia um carrossel de foto, a gente estava em uma praia, a gente fazia um carrossel de foto e a gente trocava informações com outros amigos através de fotos. Porém, de um tempo pra cá, eu acho que já faz uns 6, 7 anos pra cá, começou a surgir a produção de conteúdo, onde você utiliza o seu Instagram para ser a sua vitrine, a vitrine do seu negócio e com isso você faturar mais. Ana, isso ainda funciona? Isso ainda dá dinheiro? As pessoas realmente querem ver produtos nas redes sociais? Sim, elas querem ver, elas querem entender aquilo que você faz, aquilo que você vende e o que isso transforma na vida de outras pessoas. É muito fácil eu chegar na minha rede social e oferecer uma xícara para ser vendida, mas a forma como eu explico como funciona, como transforma, como esse copo pode ser diferente na sua casa, na sua vida, possa fazer com que você clique no link e venha comprar a xícara. Por exemplo, vocês estão aqui nessa aula assistindo, ou vocês foram atraídos pelos meus stories, ou vocês foram atraídos pelo meu direct, ou vocês foram atraídos de alguma forma porque você viu algum conteúdo. Então sim, a produção de conteúdo ela funciona e é por isso que nós estamos aqui. Quando você inicia uns stories, você tem que pensar o quê? Os stories ele é meu ponto de conexão, mas ele também é o meu ponto de comunicação. A forma ao qual eu me comunico, que eu falo para as pessoas quem eu sou, o que eu vivo, isso vai fazer com que elas queiram ter a minha vida ou queiram ter aquilo que eu tenho. Por exemplo, como que você faz para o seu produto no Stories funcionar hoje? Vamos supor você tem a receita de um bolo. Essas receitas que a gente vê no Google, que a gente vê no YouTube, correto? Só que a audiência ela tá no YouTube, ela tá no TikTok, ela tá no Instagram, ela tá no Facebook, ela tá no Kawaii, ela tá em tudo quanto é plataforma. Só que a forma como você comunica, a forma como você explica, pode fazer com que ela queira aprender a sua receita, o jeito que você faz o bolo. Por exemplo, seu primeiro stories do dia, você vai estar lá tomando seu café da manhã e aí você, em vez de escrever uma mensagem de bom dia, você vai colocar tomando café da manhã com bolinho de cenoura, com cobertura de chocolate. Entende quando que você fala, você tá gerando um desejo das pessoas quererem aquele bolo naquele exato momento? Só que as pessoas que estão no Instagram e elas viram essa informação, elas não vão pro Google procurar. Elas vão te chamar no direct e vão te perguntar a receita. Isso acontece porque você gerou desejo no seu primeiro stories. Com isso, você tem que ser muito inteligente para poder dar a receita e juntamente com essa receita criar um movimento. Então, a primeira ação que eu já coloco como desafio para você fazer assim que você terminar essa aula é fazer o seu stories ser mais intencional. É fazer o seu primeiro stories do dia ele gerar desejo. É fazer o seu primeiro stories do dia ter um ponto de conexão com a sua audiência ao ponto dele te perguntar algo.
ao ponto dele interagir com você. Vamos lá, mais um exemplo. Por exemplo, em vez de você sempre estar desejando bom dia, mais um dia, bom dia e o horário, vamos colocar mais intenção nisso tudo. Vamos colocar mais desejo nisso tudo. Eu trabalho como social media. Geralmente, o meu primeiro stories do dia é eu detalhando o que eu vou fazer durante o dia. Isso faz com que as pessoas queiram acompanhar a minha rotina. Então, eu gerei um desejo para as pessoas acompanharem a minha rotina. A mesma coisa vai ser você. Seja você social media, você vai postar lá a sua rotina do seu trabalho, que você está com cliente, que você vai ter agendamento, que você está estudando, que você vai ter reuniões, não importa o que você vai fazer no dia. Coloca alguns elementos. Ai, Ana, mas eu não vou fazer nada. Gente, vocês não fazem uma caminhada no dia? Vocês não param um segundo para ter um tempo de qualidade com a sua família? Você não para almoçar? Você não para cuidar de si? Eu tenho certeza que todo mundo para fazer algo para si. Então isso ainda funciona. Lembra que eu falei o ponto de conexão? Que vocês precisam ter um ponto de conexão para poder ligar com a audiência de vocês? Então, independente do que você vai fazer, do que você vai, como que você vai iniciar o seu stories, você precisa postar o ponto de conexão e que esse ponto de conexão ele seja intencional, que ele gere desejo. Viu quantos elementos você precisa gerar no primeiro stories para ele aumentar as suas visualizações e para fazer com que as pessoas perguntem algo para você? É isso que acontece quando você sabe aquilo que você posta. Agora você vai lá, pega o celular, vou fazer aqui uma foto do meu café da manhã. Ai, bom dia. Ou então, bom dia com alegria. Tá, é legal, gente. Vamos lá, é legal, mas ele não é intencional, ele não é interessante. Amanhã você vai acordar, vai fazer a mesma coisa, você vai perder seguidor, você vai perder audiência, você vai perder as pessoas de querer estar perto de você porque você não posta nada de interessante, nada que ensine, nada que explica, nada que faça elas entender a clareza daquilo que você faz. Vamos lá, você tem uma loja de roupa. Vou fazer do nicho mais comum, mais simples, de algo que vende. Loja de roupa, vende bolo, supermercado, vende perfume, não importa. O primeiro stories do seu dia não é o seu café da manhã. O primeiro stories do seu dia é mostrar a sua vitrine, é o que tem no seu estoque, é mostrar o que você tem para oferecer à sua audiência do dia. Às vezes a pessoa não está interessada em comprar um perfume, mas dependendo do stories que você fizer, ela vai olhar e vai dizer assim, eu preciso comprar um perfume hoje. Ah, mas eu fiz hoje esse desafio, Ana, postei os stories, mas ninguém me chamou. Ninguém quis comprar de mim. Constância. Se você não tiver constância, você não vai ter resultado. Se você não tentar todo dia, você não vai ter resultado. A gente tira isso por nós mesmos. Para você chegar até aqui hoje, você tem o quê? 20, 30, 40 anos. O que você fez para chegar até aqui? Eu tô como social media há mais de 8 anos. Quando eu já fiquei 1 ano sem cliente. Eu já cobrei R$ 400, eu já cobrei R$ 1.000. Olha, foi só assim, subindo aos poucos, eu já cobrei 400. Eu já cobrei 500, aí 600, depois 800, 1.200, aí comecei a cobrar 3, aí comecei a cobrar 4, cobrei 5 e até que um dia eu cobrei 10. Mas isso não foi assim, eu parei aqui na frente do YouTube, eu estudei, pronto, eu vou fazer isso aqui agora, vou fechar um contrato. Se fechar, ótimo, maravilhoso. Mas se você não fechar, continua, não para. Ou você quer fazer parte da porcentagem de pessoas que desistem no meio do processo? Eu mentalizo aquilo que eu quero. Nossa, mas você eu mentalizo. Eu faço devocional. Eu converso com Deus todos os dias. Quando eu tenho um tempinho para mim, eu paro para conversar comigo mesma, mas na verdade eu convido Deus para perto de mim, eu começo a planejar, eu quero uma casa assim, assim, assada e tarará, tarará. Eu falo mesmo. Por que eu faço isso? Porque eu quero mentalizar aquilo que eu quero construir. E eu tenho certeza que eu ainda vou construir coisas que eu ainda nem imagino. Mas para isso, eu não posso, em hipótese alguma, pensar em desistir. Eu não posso, em hipótese alguma, pensar em parar só porque um cliente decidiu que esse mês ele não vai continuar comigo. Eu não posso desistir só porque eu perdi mais 2 clientes. Eu tenho que continuar porque eu sei que tem alguém me vendo e querendo o meu trabalho e que está trabalhando para poder contratar o meu trabalho. Então, se você pensa em desistir, não é para você. Constância. Você precisa ser constante todos os dias nos seus stories. Aparecer, postar o feedback das pessoas. Alguém comprou alguma coisa de você. Manda um WhatsApp para ela, fulano. Não manda assim, fulano, e aí, como é que foi? Você gostou? Não. Manda assim, fulano, parabéns. Parabéns por ter escolhido a minha loja para poder vestir você melhor, para poder você estar mais na moda, para você poder ficar mais radiante com o look aqui da loja tal. Mas incentiva
mais a autoestima daquela pessoa que comprou de você e dá parabéns para ela pela escolha que ela fez. Porque ela ter ido lá até você é porque ela fez uma escolha para ir lá, foi alguma coisa que você fez, foi algum movimento que você está fazendo constante que fez ela ter esse estralo e pensar assim: eu vou comprar lá na fulana. Ah, fulano vende mais que ciclano. É porque fulano tá fazendo mais movimento que ciclano. É porque nem que seja uma foto falando o resultado do cabelo de fulano no salão dela, ela fez. Antes e depois, mas ela fez. Então você não pode tirar o mérito dela se ela posta todos os dias. Se ela posta todos os dias e ela tem resultado com isso, é porque ela tá trabalhando para isso. É porque ela está constantemente construindo aquilo que ela sempre quis. E se as pessoas indicam ela é porque a simpatia dela, a generosidade dela, tudo que ela transmite através dos stories dela faz com que as pessoas peguem aquela energia para ela e indiquem ela para outras pessoas. Eu já recebi mensagem de pessoas que eu não sei quem é, que não me conhece e que mandam mensagem assim para mim: Ana, se eu tivesse dinheiro, eu ia te contratar para ser minha social media. Porque a tua energia, a forma como você explica o seu conteúdo aqui nos stories, faz eu querer que você seja minha social media. Então percebe que de alguma forma eu tô ajudando sim outras pessoas com o pequeno movimento que eu tô fazendo através dos meus stories, mas eu estou atingindo alguém, eu tô atingindo uma, duas pessoas. Mas isso só tá acontecendo por quê? Porque eu estou sendo constante. Todos os dias eu repito algo que a minha audiência quer escutar. E a minha audiência quer escutar como que se faz para ser uma social media. E a minha outra metade da minha audiência, eles querem saber como que faz para me contratar. Seu primeiro stories, ele tem que ser intencional. Ele tem que fazer as pessoas responderem o seu stories. Ele tem que fazer as pessoas perguntarem algo para você ou até mesmo te dizer bom dia. Você tem que mostrar o que você está fazendo ali, como que você está iniciando o seu dia. Lembrando que, se o seu perfil ele é pessoal, Ana, só quero postar meu dia a dia. Posta seu bom dia com a xícara, posta seu bom dia aqui dançando e tal, não sei o quê. Isso também é intencional, mas isso é para quem é blogueiro. Agora, para você que tem uma loja, para você que tem um negócio, para você que tem algo, dá para você fazer diferente. Dá para você iniciar o seu dia intencional com uma enquete ali perguntando: vamos começar o dia de hoje com o look, um exemplo para a loja, né? Vamos começar o dia de hoje com 2 looks. Qual vocês preferem? Look 1 ou look 2? Coloca as pessoas para votarem. Vamos lá, outro de psicóloga, por exemplo. Psicóloga é mais sobre, dependendo muito do que a psicóloga vai falar, tem as feridas emocionais, né? Que hoje é algo que está muito em alta. Tem a questão da autoestima. Então, a psicóloga, por exemplo, ela pode colocar algo sobre mentalidade. Ela pode colocar o que você tem pensado hoje. Para você, o que você tem pensado hoje para o seu dia? Alegria? Tristeza? Aí faz ali uma enquete, porque aí as pessoas que reagirem à tristeza, tipo assim, tô triste hoje, você chama ela lá, não espera ela te chamar, ela já te deu um sinal. Vai lá no direct dela e envia uma mensagem: oi fulano, eu vi que você reagiu à minha enquete falando que estava triste hoje. Olha, eu quero te deixar aqui uma mensagem falando que você é especial, que você é importante, que você não sei o quê. E isso aí vale para outras pessoas também de outros nichos. A pessoa interagiu lá com você, manda uma mensagem: oi fulano, eu vi que você interagiu no meu post, deixa eu te contar, chegou novidade aqui na loja. Você já viu qual que é o look que você vai usar esse final de semana? Tá sabendo que vai rolar uma festa aqui na cidade? Ou então você vai para algum aniversário, foi convidado para algum casamento, tem um look aqui, olha, que combina com você. Sabe quando você fala diretamente com a pessoa, isso faz com que ela se sente pertencente ao seu movimento. Então isso gera um resultado para você. O terceiro stories você pode vir com feedback, então você coloca uma mensagem de alguém que te mandou no WhatsApp, você pode colocar assim: se você comprar aqui no Closet Macedo, você pode simplesmente sair daqui desta forma. 2 pontinhos, e aí a resposta de continuação de mensagem é justamente do feedback que a pessoa mandou. Elane, nossa, que legal, velho, você nem sabe. O meu look eu arrasei, todo mundo tá comentando, todo mundo tá falando, as pessoas estão perguntando onde eu comprei. Olha, Elane, eu preciso de um novo look para a próxima semana, porque eu quero continuar. Por que as pessoas comentam muito isso?
porque elas gostam que as pessoas falem dela. As pessoas querem ter autoestima elevada mesmo. Às vezes, antigamente, quando a gente pegava e dizia assim, eu tô linda, tô não sei o quê, as pessoas achavam que a gente era metida. Hoje, quando alguém fala, eu tô linda, obrigada. Obrigada, eu tô mesmo, me arrumei. As pessoas gostam de se sentir bem. Então, faça esse terceiro stories com feedback. E o quarto stories você pode fazer com o CTA. O que é o CTA? A chamada para ação. Que aí você pode colocar assim, você também quer sentir essa vibração, essa energia de se sentir mais radiante com o look Closet Macedo? Coloca o nome da sua loja. Com os looks Closet Macedo, clica no link aqui, ou então coloca para ela reagir. Coloca a palavra look novo, que eu vou te chamar no direct. E aí vocês pegam e vão conversando ali, vão interagindo, e aí você vai gerando ali uma pessoa para poder vender. E aí você vende para ela no final. Entendemos até aqui? Então sim, o Instagram funciona dessa forma nos stories. Coloque em prática. Eu coloquei para vocês um exemplo de 4 stories para você fazer amanhã no seu dia. Então coloque em prática para a gente ver como que vai ser esse resultado. Me marca ali, tem como você marcar depois de postar para eu dar uma analisada, que aí eu posso justamente te direcionar como você vai melhorando ao longo do que você vai construindo todos os dias. Lembrando que você vai fazer esses stories durante os 15 dias, então todos os dias, constantemente, você vai fazer esse tipo de stories, tá bom? Agora, o que realmente entrega e alcance na rede social, que aí eu vou falar para vocês agora da questão do feed. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo, vou colocar ela como exemplo, porque ainda acontece muito isso, tá? Ontem uma pessoa entrou em contato comigo para eu cuidar do feed dela. É uma loja de lingerie aqui em São Paulo, é muito famosa, inclusive, e aí ela me chamou para cuidar da rede social dela. E aí eu peguei e pedi para ela o arroba, né, o link do Instagram dela para eu dar uma analisada, porque eu gosto de sempre de estar analisando antes o perfil do cliente para eu entender se eu quero pegar aquele perfil para eu cuidar ou se eu não quero, porque se eu olhar e ver que não vai fazer sentido, que ele não vai crescer no Instagram, porque eu ainda tenho esse olhar, tá, gente? Dependendo do que for o perfil, como que a pessoa é no Instagram, ela não cresce. Ela não tem posicionamento nenhum, ela não reage, ela não cresce. Ela não cresce. E aí eu entrei nesse perfil e falei, Jesus amado, vamos lá, Ana Paula, vamos pensar estrategicamente como que a gente vai fazer para alcançar pessoas, como que a gente vai fazer para trazer novos seguidores, como que a gente vai fazer para validar um conteúdo para fazer dar certo. Aí eu analisei o perfil dela, gente, muito panfletário, catálogo. As fotos eram até boas, mas as pessoas não compram hoje mais em catálogo. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou dizer pra essa mulher? Gravei um áudio pra ela de 3 minutos. Olha, fulano, deixa eu te falar. Inicialmente, a gente precisa validar um conteúdo para poder ter o quê? Alcance, que é o que a gente tá falando agora. O que realmente faz alcançar outras pessoas. Então, a gente precisa criar conteúdo aí urgente. Primeiro, você não tem vídeo nenhum no seu perfil, já tá errado. Porque hoje a gente sabe que o primeiro conteúdo que o Instagram tá entregando mais é o quê? É vídeo, é Reels. Mas não é Reels de 1 minuto, de 1 minuto e meio, de 2 minutos, 3 minutos. Perde o alcance. Então, quanto maior o seu vídeo, vai ter menos alcance. Agora, quanto menor o seu vídeo, mais alcance ele vai ter. Hoje, eu validei um tipo de conteúdo para o meu perfil e para a maioria dos meus clientes, que são vídeos de até 8 segundos, onde eu coloco uma frase para chamar a atenção ali e depois eu coloco algumas informações na legenda. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a fórmula de prender a audiência nos 3 primeiros segundos do seu vídeo. Então, se você prende a sua audiência, seja no vídeo, na foto, no carrossel, alguma coisa tem que chamar a atenção. Vocês já viram, por exemplo, que tem pessoas que gravam vídeo de cabeça para baixo, grava vídeo abrindo uma banana, abre vídeo batendo um martelo, construindo na casa? Isso tudo é para chamar a atenção. Isso se chama retenção. Então, quando as pessoas elas ficam atraídas nos primeiros 3 segundos. Então, esse tipo de conteúdo ainda não tem no perfil dela. É um dos conteúdos que a gente precisa trabalhar. A biografia também, porque biografia vende. Principalmente para loja, se você coloca o endereço, a localização, isso ajuda muito na entrega quando as pessoas vão pesquisar sobre as lojas na sua cidade. Então, isso conta muito. A foto de perfil dela também não está legal, vamos precisar mudar. O dela vai precisar de identidade visual, o dela vai precisar arrumar a casa inteira para poder mostrar aonde ela tá, o que ela faz, o que ela transforma, para poder aumentar até mesmo o faturamento dela. Porque não adianta nada ela ter uma loja daquele tamanhão, com vários produtos maravilhosos de lingerie que mulher ama, mulher não vive sem e compra
constantemente, ela não consegue nem fazer um conteúdo avisando as pessoas que faz entrega para toda a cidade. E São Paulo é imenso e o faturamento dela não tá grande. Então, ela não está trabalhando ao alcance das pessoas nas redes sociais dela. E esse vai ser um desafio para mim, no perfil dela, agora iniciar esse tipo de conteúdo. Então, o primeiro tipo de conteúdo que você deve fazer para alcançar novas pessoas é vídeos, tá? Vídeos rápidos que converte. Vídeos rápidos que prende a sua audiência ali a querer ver aquilo que você está fazendo. Por exemplo, não demora muito para você pegar e mostrar o que você quer. Por exemplo, você quer vender essa caneca. Não pega aqui a câmera e vem puxando para depois mostrar que isso é uma caneca. Não, mostra já a caneca e coloca um outro tipo de ação. Por exemplo, eu posso pegar e colocar a caneca daqui numa distância legal e aí trazer ela brindando e bebendo. Então eu já fiz uma ação diferente. Mas vamos já para o nosso tópico final, para a gente poder já finalizar essa aula. Então vocês entenderam a questão do Stories, né? Façam esse Stories de 4 Stories amanhã, para a gente poder ver como é que vocês estão indo. No feed, façam vídeos rápidos que converte, tá? Vídeos que prende a atenção da audiência nos primeiros 3 segundos. Coloca algo mais desejado para sua audiência poder ver. Não deixa perder muito tempo no vídeo. E na legenda não coloca muita informação. Coloca uma frase bem legal e depois já clica no link da bio. Então, me chama para você saber como adquirir esse kit, vamos supor que é um kit, para social media, né? Por exemplo, você pode colocar ali 5 estratégias do porquê o seu perfil está estagnado em 2026. Aí coloca as opções e aí coloca ali, quer saber se o seu perfil também está estagnado? Me chama no direct que eu te explico como, que eu te faço uma avaliação, que eu te explico como o seu perfil tá hoje, como que a gente pode melhorar. Faz um CTA assim bem rápido. Esse é só uma ponta de como você tem que pegar e fazer conteúdos que realmente entrega, que realmente alcança, que é prioridade os vídeos, tá? É prioridade você fazer os vídeos. Os vídeos eles estão alcançando mais. Depois o que alcança mais é o carrossel. Então trabalhem com vídeos e carrosséis, vídeos e carrosséis. Nos próximos dias nós vamos trabalhar a questão dos conteúdos aleatórios que vocês postam, de como criar um conteúdo de conexão, um conteúdo mais estratégico. A gente vai explicar os passo a passo ainda. Agora eu quero, pra gente finalizar, que é sobre o erro de mais de 90% das pessoas desistem de estar aqui onde você está hoje. Algumas de vocês não vão voltar amanhã. E elas não vão voltar amanhã não é porque elas desistiram porque não acharam interessante a primeira aula. Elas não vão voltar amanhã, elas nem terminaram de assistir essa aula porque elas não estão preparadas para viver algo grande. Porque quem quer realmente viver algo grande, ela tem que sofrer. Não é sofrer assim ao ponto de você estar morrendo, mas você tem que passar pelo processo. O processo ele precisa ser gerado aos poucos. Um bebê quando vai nascer demora 9 meses, gente. Aí você quer desistir no primeiro dia do desafio. Aí tá errado. Aí realmente o desafio não é para você. E aí eu fiz uma pesquisa, né, que 90% das pessoas, elas começam algo e elas não terminam. 90%. Aí eu quero te fazer uma pergunta. E com essa pergunta eu quero que você tire uma foto da nossa aula e que você poste assim: eu faço parte dos 10% que não desistiram e que vão continuar a fazer acontecer nesse ano de 2026. Porque os 90% que vão desistir, eles não vão crescer, eles vão continuar procrastinando, vão ser escassos, não vão ser prósperos, vão ficar na mesmice. Vão esperar talvez um dia alguém chamar eles para um trabalho de um currículo que ele deixou aí há 2, 3 anos atrás. Mas então eu sei que você não vai fazer parte desses 10%. Por isso, tira a nossa foto, posta lá com a nossa frase. Ó, vou fazer a fotinha para vocês. Posta lá a nossa frase e eu quero saber se você tá assistindo. Então me marca para eu saber que você tá assistindo. Eu lembro que quando eu casei, o meu esposo ele já trabalhava com o digital. Então ele tinha os clientes dele, ele já tinha a performance dele que a gente tem hoje, né? Só que eu sempre dizia assim pra ele: você tem que trabalhar de carteira assinada. Você tem que trabalhar de carteira assinada. Porque lá atrás me disseram que eu precisava ganhar um salário mínimo
para eu ser alguém na vida, para eu ter alguma coisa na vida. E hoje, sabe o que eu escuto dos meus pais? Ainda bem que você tomou a iniciativa de mudar o jogo da sua vida, filha. Porque talvez se você estivesse por aqui, você estaria em uma loja, você estaria na prefeitura. Mas você encarou a vida, você estudou e hoje você vive viajando, você faz coisas que alguns trabalhos não fazem por causa do seu trabalho. Você tem noção que é você escutar isso? Sendo que lá atrás falaram que eu precisava ter a carteira assinada. Se eu contar pra vocês que eu não sei nem cadê a minha carteira, vocês acreditam num negócio desse? Eu sei que eu não joguei, deve estar aí em alguma das minhas pastas, porque eu vivo me mudando, né? Ainda tem isso, eu vivo me mudando, mas eu não desisti. Mesmo muitas das vezes, ninguém sabe, mas eu já fiquei 1 ano sem cliente e eu não desisti. Sabe o que eu fiz? Eu estudei. Inclusive, esse ano, por exemplo, eu já comprei. O primeiro evento que eu vou participar vai ser em maio. Eu já comprei. Ana, mas você já comprou, só vai ser em maio. É porque eu me antecipei, eu quero ser a primeira. Eu não quero ser a social media que fica... É que eu sou um pouco competitiva, tá, gente? Mas eu quero ser a número 1. Por que não ser a número 1? Boca Rosa gravava vídeos na sua casa, lá no Rio de Janeiro, numa comunidade, onde ela gravava aqui se maquiando e rolava tiroteio, as pessoas escutavam tiro e ela comentava sobre isso na live dela. Por que que eu não posso pensar em ser a social media número 1? Agora eu te pergunto, por que que você não pode pensar em ser a número 1? Por que que você, em vez de fazer parte dos 10% das pessoas que continuam subindo os degraus, você quer fazer parte das pessoas que ficam lá embaixo? Eu não quero que você desista. Eu quero que você continue. Eu quero que você esteja aqui nesse desafio para fazer acontecer. E é por isso que você vai colocar em prática o que a gente conversou aqui. Você se lembra do que a gente conversou? Não, pois se você não se lembrar, eu tenho uma novidade para você exclusiva. Só para você que ficou aqui até o final. Você vai ter acesso a esse vídeo por 24 horas. E aí, você vai voltar quantas vezes quiser e vai colocar em prática aquilo que eu falei. Então, você pode voltar, pausar e escrever exatamente o que eu falei, adaptando para o seu nicho, adaptando para o seu produto e fazer acontecer. O nosso desafio de amanhã vai ser para a gente definir o que você vai querer fazer do seu perfil. Então, a gente vai mostrar alguns passos que você precisa para definir o seu perfil amanhã, tá bom? Mas não esquece, começa hoje. Começa hoje na segunda, começa hoje na terça, começa hoje na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Comece! Sabe por quê? Porque tem muita gente ruim fazendo aquilo que você sabe. Só que ao contrário, eles estão ganhando dinheiro e você não está. E eu sei que você está aqui porque você é bom naquilo que você faz. Então, olha, coloque em prática e a gente se vê no nosso desafio número 2 de amanhã.